Bom dia, meu querido. Deus te abençoe ricamente, poderosamente nesse dia. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Nós estamos aqui no canal Novo e Vivo Caminho, meditando na leitura bíblica anual que fazemos na nossa congregação aqui em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Meu nome é Leiva Martins, sou seguidor de Jesus. Eu quero compartilhar contigo aquilo que mais me chamou a atenção na leitura bíblica devocional de hoje. E nós estamos seguindo a nossa planilha anual de leitura. Hoje nós começamos o livro de Jó. O livro de Jó, nós lemos hoje os capítulos 1 a 3. E eu quero comentar aqui algumas coisas a respeito do livro de Jó, tendo como base essa introdução ao livro que está nesses 3 capítulos. Vocês conhecem a história de Jó, que foi provado por Deus na sua fidelidade. Isso havia ali um pano de fundo espiritual motivando, aquela aprovação, e graças a Deus Jó foi aprovado. E eu quero comentar aqui algumas coisas desse episódio, principalmente desse comecinho do livro, né? Nós teremos ainda mais, acho que uma ou duas meditações em cima do livro de Jó, mas aqui é só uma introdução desse contexto, dessa história. Primeiro, Jó era um cara que a gente pode dizer assim, impecável, um cara irrepreensível. Ele tinha tudo o de melhor que você pode imaginar em termos materiais e espirituais. E até invertendo a ordem, em termos espirituais e materiais, porque o fundamento da sua vida era espiritual. Era de uma fidelidade a Deus profunda, genuína e zelosa ao extremo. Jó primava pela sua fidelidade espiritual ao Senhor. E ele também era extremamente próspero, né? Então eu vou listar aqui algumas características que a gente observa na vida de Jó, lendo esses 3 primeiros capítulos. Jó, ele expressava bondade, honestidade, temor a Deus, ele tinha uma conduta correta, uma família estruturada, ele tinha um patrimônio grande, muita riqueza conquistada na força do seu trabalho, ele tinha bastante oferta de alimentos, de comida, não faltava nada, ele tinha uma boa e harmoniosa convivência familiar, fé, compromisso com a santidade de Deus. Ele era alguém que intercedia e orava pelos seus filhos constantemente, rotineiramente, para que eles se mantivessem na santidade e no temor de Deus. E nesse contexto chega o diabo questionando se esse amor e devoção de Jó ao Senhor eram realmente sinceros, genuínos, ou se era uma moeda de troca por conta de tudo aquilo que o Senhor lhe proporcionara, né? Então Satanás chegou com esse questionamento. Então o questionamento do diabo a Deus a respeito de Jó era o seguinte: Jó ama mais as coisas que o Senhor lhe deu ou ao Senhor? Essa foi a primeira pergunta, o primeiro questionamento. E o segundo questionamento de Satanás foi ainda mais duro e mais restritivo. Jó ama mais a si mesmo ou ao Senhor? Então, Jó foi duramente provado nessas duas questões. Então, quando Jó perdeu as coisas, né? Isso incluindo as pessoas, os bens, os filhos, tudo, ele estava sendo provado na primeira pergunta. Será que Jó amava mais as coisas ou ao Senhor? E quando Jó perdeu a sua saúde, perdeu a sua autoestima, perdeu o valor próprio diante do restante de toda a sociedade, até dos 3 amigos que vieram consolá-lo, até mesmo da sua esposa, Jó estava sendo provado na segunda pergunta. Será que Jó ama mais a si mesmo do que ao Senhor? Né? Era a pergunta do diabo.
Então Jó foi provado duramente nisso. E a gente entende que se a resposta a essas duas perguntas fosse o seguinte: Jó ama mais ao Senhor do que as coisas. Então, aliás, Jó ama mais as coisas do que ao Senhor. Então a fidelidade dele não seria genuína. Mas se o amor às coisas ou a si mesmo fosse maior do que o seu amor a Deus, Jó seria reprovado. Na verdade, se o amor de Jó a si mesmo ou às coisas fosse maior do que o amor ao Senhor, ele estaria adorando e servindo a ídolos, né? E não ao Senhor. Ele seria reprovado por ser idólatra. Mas Jó provou que ele amava mais o Senhor. Mesmo não conhecendo o Senhor de perto como ele achava que conhecia, ele provou o seu amor sublime e supremo ao Senhor, não atribuindo a Deus falta alguma. E aqui eu abro um paralelo com verdades que Jesus, nosso Senhor Jesus, colocou diante dos discípulos, colocando de certa forma os discípulos à prova, aqueles que se candidatavam a segui-lo. Jesus falou assim: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus falou também: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também falou: aquele que amar ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus colocou também provas na vida daqueles que se candidatavam a segui-lo. E as provas, observe que são as mesmas. Será que você ama mais as coisas, as pessoas, os bens, essa realidade circunstancial? Você ama mais isso do que a mim? E a segunda pergunta também: será que você ama mais a si mesmo do que a mim? Né? Agora veja que as perguntas, apesar de serem as mesmas, elas tinham um objetivo diferente. Satanás queria espezinhar e acabar com a raça de Jó. Já Jesus, quando ele nos confronta com essas perguntas, na verdade ele nos quer transmitir e proporcionar e compartilhar a sua própria vida conosco. Porque quem quiser preservar a sua vida para si mesmo, perdê-la-á. Mas quem abrir mão do governo, do controle da sua vida, em favor de Jesus e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, alcançará a verdadeira vida, que é a vida de qualidade, que é a vida de Cristo vivendo em você. Então veja que apesar das perguntas serem as mesmas, o propósito delas era diferente. Jesus quer compartilhar a sua vida eterna, preciosa e linda conosco, e não nos reprovar com provações. Amém? Então, o amor ao Senhor Jesus tem que ser intenso e prioritário. Nada pode ocupar o lugar desse amor em nossa vida. Era isso que Jesus queria: exclusividade, prioridade, predomínio sobre todo e qualquer outro afeto ou apego que nós possamos ter. Então, nada pode ocupar o lugar desse amor, nem apagar a sua intensidade em nossa vida. Lembra do mandamento: ame ao Senhor com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua entrega. Ame ao Senhor profundamente. O Senhor espera de nós essa resposta intensa de amor, porque Ele deu uma demonstração intensa e profunda de amor. Então Ele espera de nós essa resposta. Aleluia. Então, voltando aqui para as tribulações, né? A gente pode aprender algumas coisas também, fazendo um paralelo com a vida de Jó. Enquanto Deus, entre aspas, se esconde e permite circunstâncias muito adversas em nossa vida, Ele está nos moldando e nos ensinando o seu caráter. Ele está forjando em nós o seu caráter.
né? Ele está criando em nós uma nova medida de fé, de glória e de experiência com Ele, né? Por mais que pareça haver sobre nós o caos, Deus nunca sai do controle. Por mais que pareça que as coisas que aconteceram ou acontecem contigo sejam sem sentido, sem propósito, saiba que Deus nunca sairá do controle. Aleluia! Ele tem tudo nas mãos. Não há problema nenhum em lamentar suas dores diante de Deus, desde que não se atribua a Ele injustiça, iniquidade ou culpa pelo que acontece em nossa vida, né? Então não há problema nenhum em lamentar. Jó lamentou. Jó expôs o que estava sufocando e amargurando o seu coração. Ele derramou honestamente, totalmente, aquilo que estava fervilhando dentro do seu coração diante do Senhor, mas de uma maneira muito franca e sem atribuir a Deus culpa nenhuma por tudo aquilo que acontecia na sua vida. Não há problema nenhum em fazer isso. Aliás, Deus é a instância correta para cada um de nós fazermos isso, cada um de nós praticar essa oração rasgada diante de Deus. Mais do que qualquer pessoa humana, por mais compreensiva que seja, mais do que qualquer liderança ou companhia, seja esposo, esposa, amigo, parente, Deus é a instância correta para você rasgar o coração. Aleluia. Deus sempre se mostra mais perto de nós nesses momentos, né? A revelação de Deus, ela se torna mais íntima. Veja que antes Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora Deus estava perto. Os seus olhos viam a glória do Senhor, percebiam o agir de Deus. E isso é muito comum. Quando a gente está no meio do turbilhão da tribulação, a gente não consegue perceber Deus. Até que a gente aquieta e sabe que o Senhor é Deus. Aquieta e conhece a revelação de Deus. Aí a gente percebe que Deus estava lá todo o tempo, até mesmo direcionando e aplacando a fúria das provações sobre a nossa vida, de uma maneira que a gente possa suportar e ser aprovado. Lembre-se do que eu falei, quando Jesus nos prova, não é na perspectiva de reprovação, é na perspectiva de melhoria e de aprovação da nossa vida, de aperfeiçoamento da nossa vida. Então Deus sempre se mostra mais perto de nós nesses momentos. Outra coisa, é na tribulação que a gente conhece de fato quem são os nossos amigos. Né? Os amigos de Jó não tiveram sabedoria para trazer uma palavra consoladora e animadora a ele. Pelo contrário, eles pesaram ainda mais o coração do seu amigo. Né? Mas na tribulação a gente conhece quem verdadeiramente são aqueles amigos que vão trazer água boa e água limpa para a nossa vida. Né? Nessa tribulação é que nós também nos conhecemos de fato. Né? Então Jó, ele externava algo muito positivo, né? Algo muito bom, algo desejável para qualquer cristão, né? Prosperidade e zelo e êxito espiritual e material. Quem é que não quer isso? Só que muitas vezes essas coisas nos blindam de problemas, de falhas, de trincas no nosso caráter. E quando a gente é despojado dessas coisas, aí fica mais nítido, mais claro aquelas trincas na nossa vida que nós precisamos reparar. Então, no perrengue, né, na dureza, é que você também conhece a si mesmo. E você tem a oportunidade de reparar essas brechas diante de Deus. Nos perrengues, os familiares vão dar alguns conselhos tortos. Não esquenta a cabeça não, isso faz parte. Né? A mulher de Jó deu uns conselhos meio tortos para ele. Né? Isso vai acontecer aqui ou ali, mas esse não é o foco principal. O foco principal é que você está numa trajetória, num processo de aperfeiçoamento. E o que é glorioso é saber que no final dele você vai ter uma revelação clara de quem é o Senhor na tua vida.
Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, fechando essa meditação breve, essa introdução sobre Jó, o principal, você precisa entender e saber que um dia a tribulação passa, a nossa prosperidade é restaurada e nós sairemos desse processo mais íntimos de Deus e com mais experiências concretas, com mais vivências do seu imenso, infinito amor por nós. Amém? Então, seja paciente na tribulação, seja perseverante na oração, seja firme na fé e porte-se, conduza-se de uma maneira com hombridade, com firmeza de caráter e de propósito. Amém? Essa é a meditação de hoje, dia 23 de maio. Espero que tenha feito sentido para você. Para mim faz todo o sentido. Amém? Para mim faz todo sentido. E que o Senhor possa amplificar essa palavra no teu coração. Amém? Obrigado por ter me ouvido, por ter me suportado em amor mais uma vez. Se essa palavra fez sentido para você, me ajude a espalhar essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana cheia da glória do Senhor e seja luz.